Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Falando de História. É sempre muito bom podermos conversar e refletir sobre o nosso passado. Talvez, mais do que nunca, é necessário entender o nosso passado para entender o nosso presente. Falar de história não é falar simplesmente de um amontoado de datas e de fatos que aconteceram sem conexão com os dias de hoje. Muito pelo contrário. Nós falamos do passado e entendemos o passado para que possamos compreender o presente e modificarmos o futuro, que nós não conhecemos. E que se é o que podemos mudar os rumos, está no futuro. Mas para mudar o futuro, é preciso que entendamos o passado e o nosso contexto atual. Meus caros, nós temos duas datas muito importantes para a história política brasileira recente. Uma dessas datas é o dia 24 de agosto de 1954, que é a data do suicídio de Getúlio Vargas. Ela é importante porque em 54 iria ser dado o golpe que 10 anos depois aconteceu. Portanto, o golpe de 64 ele era para ser dado em 54. Porém, o Getúlio Vargas acaba abreviando, e nos dando mais um fôlego de 10 anos, de democracia. Isso é muito importante que você entenda aí do outro lado. Outro fato importante, nesse período pré-golpe de 64, viria a ser há 4 anos antes, em 1961, no dia 25 de agosto daquele ano, no dia do soldado, em que Jânio Quadros, então presidente da República, acaba renunciando ao seu cargo de presidente. E isto também levou à tentativa e à assanha golpista, e culminou num fato muito importante, num fato bastante comemorado pelos trabalhistas, principalmente, que é a questão da chamada campanha da legalidade, liderada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Brizola, Leonel Brizola. Leonel Brizola entendia que era justo que João Goulart, o vice de Jânio Quadros, assumisse a presidência da República. Porém, João Goulart estava em missão no exterior, ele estava na China, em uma missão exterior. É bom lembrar que naquele momento as chapas de presidente e vice-presidente elas eram diferentes do que hoje são. Hoje você tem ali o presidente, o candidato a presidente, com o seu vice acoplado, junto. Naquela época você votava, em presidente ou em vice-presidente. E no caso, o próprio João Goulart, ele foi eleito como vice-presidente, separadamente do Jânio Quadros, que na época o seu vice era outro e não Jânio Quadros, tá? Não João Goulart, melhor dizendo. Então acabou a composição Janjan, Jânio Quadros e Jango alçando o poder, naquele ano. E logo em seguida, então, em 8 meses de mandato, o Jânio Quadros acaba renunciando. Por quê? Porque nesse período, nesse pequeno período de governo Jânio Quadros, havia uma insatisfação porque a crise econômica já havia muito grande, a inflação já estava corroendo o poder de compra da classe média principalmente, e havia uma crise, uma pressão social e econômica que o Jânio não conseguia responder. Ele ficava muito nas pautas de costumes, em coisas excêntricas. Aliás, o Jânio ele era uma figura muito excêntrica, muito inteligente, mas também, ao mesmo tempo, muito excêntrico. E ficou, alçou ao poder ali um discurso moralista que não resolvia os problemas de então. Então, ele acabou renunciando desesperadamente, achando que ele iria ter uma adesão popular para sua volta, o que não aconteceu de fato. Bom, mas que figura a gente pode colocar como central destes dois momentos, dessas duas datas na história do Brasil?
nós podemos colocar como figura central, como pivô central disso tudo, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um jornalista, radialista, carioca, né? Um homem de uma oratória incrível, muito inteligente. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro, governador do extinto estado da Guanabara, que era, então, né, o Distrito Federal antes de Brasília. Né? Então, o território da cidade do Rio de Janeiro era o estado da Guanabara, né? Que depois foi extinto na década de 70. E aí nós temos, né, uma situação, né, que o Carlos Lacerda foi a grande voz contra Getúlio Vargas. Ele é, inclusive, o pivô para que o Getúlio acabe cometendo aquele suicídio naquela manhã de agosto de 54. E ali havia já uma tentativa de golpe, havia uma desestabilidade muito grande. Acabou-se tendo, então, né, a legalidade que manteve a sucessão como deveria ser, né? Jânio que renunciaria e que deixaria vaga para a cadeira de presidente, depois foi ocupada a cadeira de presidente, depois de alguns dias e de muita negociação, de muito jogo de cintura, acaba, né, João Goulart acaba ocupando a cadeira de presidente da República, mas um trabalho feito, né, principalmente por Brizola, que encampa os microfones da Rádio Guaíba de Porto Alegre e que faz, né, uma cadeia de rádios no Brasil afora, né, defendendo a legalidade. Isso é um fato muito importante. Então, nós temos ali, nesse período pré-golpe de 64, tentativas golpistas que não conseguem. Quando o Jango volta ao Brasil, é feita, inclusive, uma operação chamada Operação Mosquito. Essa Operação Mosquito seria, né, a tentativa de bombardear, né, o avião que chegava o presidente Jango. Né? Felizmente, setores não golpistas das Forças Armadas desbarataram essa operação. Aqui no Rio Grande do Sul, quando houve também o episódio da legalidade, também foi determinado que os aviões da FAB fossem para cima do Palácio Piratini, que é sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, e bombardeasse o palácio. Porém, né, membros, né, da aeronáutica naquele momento, não golpistas, né, não acataram essa situação, furaram inclusive os pneus dos aviões, enfim, um episódio muito bonito, diga-se de passagem, de patriotismo de verdade, de respeito à institucionalidade que esses heróis, né, lá na base aérea de Canoas fizeram. Então nós temos aí, no dia 24 e dia 25 de agosto, casados com o golpe de 64, né, e com a campanha da legalidade, com um conjunto de fatos que são pré-64. Mas por que isso aconteceu? Porque houve uma crise institucional, uma crise econômica. A crise econômica que vai gerar a crise social e que vai alçar a oportunidade para que oportunistas como Carlos Lacerda acabassem alçando o poder. Carlos Lacerda só não teve êxito total porque não foi presidente da República. Ele achava que, quando houve o golpe de 64, que ele iria ser alçado presidente depois, em 65. Só que não aconteceu. Né? Não aconteceu porque o regime de 64, né, implantado em 64, cria o AI-2, que extingue, né, os partidos políticos, as eleições diretas. Né? Um golpe do golpe, né, um dos golpes dentro do golpe, e depois o outro golpe maior é o AI-5, mas que a gente pode contar outra hora essa história, tá? Mais aprofundadamente. Mas vamos entender que tanto 24 de agosto como 25 de agosto são duas datas de muita reflexão e são muito importantes para nós entendermos o período, o contexto pré-64. Se você gostou desse conteúdo, se você achou importante e relevante, compartilhe nas suas redes sociais, né, para que a gente possa ampliar o conhecimento. Traga a sua opinião a respeito desse conteúdo. O que você pensa a respeito dessas duas datas? Fique à vontade, certo? Até a próximo vídeo aqui no nosso canal do Falando História. E, enfim,
deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, porque aqui a gente sempre tem conteúdo novo para você.